Quem achou que ia ser diferente disso é, no mínimo, muito inocente, né? Atenção! A Ferg mudou o horário do jogo do Fluminense para beneficiar o Vasco. Será que foi isso? O jogo do Fluminense estava marcado para as 18h30 e o jogo do Vasco contra o Botafogo para as 16 horas. Questão de segurança aqui no Rio de Janeiro, correto? É. Questão de segurança quando convém a eles, né? Porque vai ter Vasco e Botafogo em São Januário e agora Fluminense e Bangu no Maracanã. Ou seja, pela cidade, 3 torcidas de 4 da mesma cidade rodando por aí, se cruzando, linha do trem, metrô, ônibus, na rua, Avenida Brasil, linha vermelha, linha amarela, porque a Ferg resolveu antecipar o jogo do Fluminense, que seria às 18h30 e já tinha sido colocado nesse horário. Por questões de segurança, a Ferg resolveu colocar o jogo do Fluminense no mesmo horário do Vasco. Por que será isso? Para beneficiar o Vasco, para prejudicar o Fluminense, ou só para ter igualdade desportiva? Ok. Não vejo problema colocar no mesmo horário. Talvez, se fosse ao contrário, eu exigiria isso também, né? Sejamos coerentes. O problema que eu sempre bato na tecla é, para determinados jogos, não, pô, o Fluminense já teve um jogo tirado do Rio de Janeiro ano passado e colocado para o Espírito Santo, porque a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro falou que não tinha condições de dar segurança com 3 torcidas na rua ao mesmo tempo. Agora pode? Essa pergunta que eu me faço. Ah, a torcida do Vasco e do Botafogo andam de mãos dadas, são amiguinhos. Tá bom, mas eles não são amiguinhos do Fluminense. E aí pode piorar mais a nossa situação ainda, porque pode juntar a torcida do Vasco e do Botafogo pra querer prejudicar o Fluminense. Então, assim, cara, é uma questão de segurança pública aqui no Rio de Janeiro. Isso é muito complicado, mas a informação é essa. Inclusive, vou colocar na tela aqui pra você. Como você pode ver aqui, foi divulgada aí a tabela da última rodada. Vasco e Botafogo, dia 23 de fevereiro, às 16 horas, São Januário. Fluminense e Bangu, às 16 horas, Maracanã. Flamengo e Maricá, aí já é sábado, né? Sábado, 16h30. Boa Vista e Volta Redonda, sábado, 16h30. Domingo, Nova Iguaçu e Madureira, também às 16 horas. E no sábado, às 18h45, Sampaio Correia e Portuguesa. Eu já imaginava, pessoal, que isso aqui fosse acontecer, tá? Eu já imaginava que isso aqui fosse acontecer. Porque o Fluminense jogaria, como eu falei ontem aqui com vocês, opa, não é essa tela, é essa aqui. O Fluminense jogaria já sabendo do resultado que ele precisava e só dependia dele. Foi o que eu falei ontem na live. O Fluminense só depende dele para se classificar para a semifinal. Não, André, mas o Vasco tem mais saldo de gols. A gente jogando às 18h30, a gente ia jogar sabendo daquilo que a gente precisava. Então o Fluminense só dependeria dele. Agora, o Fluminense ele vai ter que vencer o Bangu por 1 gol a mais do que o Vasco vencer o Botafogo. Ou seja, não vai dar pra ficar ligado, né? Tipo, Maracanã, quanto é que tá lá em São Januário? Amigo, rolo compressor pra cima do Bangu. Tiver que meter 4, 5, 6, 7, porque provavelmente o Botafogo, como ele tá abrindo mão aí do Campeonato Carioca, e vai estar entre um jogo e outro da final da Recopa, muito provavelmente o Botafogo vai meter um time reserva contra o Vasco. E o time reserva do Botafogo perdeu pro Madureira. Então, sim, não seria nada impressionante, por exemplo, o Vasco meter um 3-0 no Botafogo em São Januário. Em cima do time reserva do Botafogo, não seria nada demais. Ah, André, o time do Vasco é ruim. Também acho que o time do Vasco é ruim. Mas jogando em casa, com a pressão da torcida, com o Botafogo reserva, e quanto mais tendo a relação que eles têm de amizade, duvido nada. Um 3-0 Vasco. Isso aí forçaria o Fluminense a ganhar de 4-0 do Bangu. Ok? Esse é o cenário. Eu vou voltar para essa tela aqui. Vou tirar essa imagem. E vou compartilhar com vocês a última rodada aqui do... Cadê? Do Campeonato Carioca. Essa aqui é a tabela de classificação. Última rodada. E eu vou colocar para vocês aqui exatamente isso que eu explicitei aqui agora. Vamos colocar aqui, como você pode ver na tabela, o Vasco é o 4º colocado com 14 pontos, o Fluminense é o 5º colocado com 14 pontos. Ok? Se o Vasco vencer o Botafogo por 3-0,
o Vasco vai a 17 com 6 gols de saldo e 15 gols marcados. Gols pró. Hoje o saldo de gols do Fluminense e do Vasco é igual. O Fluminense perde no número de gols marcados. Para o Fluminense se classificar, ele tem que meter 1 gol a mais de saldo que o Vasco. Então ele precisaria vencer o Bangu por 4-0. Se isso acontecer, o Fluminense ultrapassa o Vasco. Só que tem um detalhe. O Fluminense, por exemplo, o Vasco pode ganhar de 3-0 do Botafogo, o Fluminense ganhar só de 1-0 do Bangu e a gente se classificar na 4ª colocação, desde que o Madureira não vença o Nova Iguaçu. Se o Nova Iguaçu ganhar do Madureira ou rolar empate, o Fluminense passa na 4ª colocação, mesmo fazendo uma quantidade de gols menor do que a do Vasco, mesmo não tirando o saldo de gols para o Vasco. Se o Madureira perder, o Nova Iguaçu tem 14 pontos, né? Essa conta eu não fiz. Não, o Nova Iguaçu tem 13 pontos. Mesmo se o Nova Iguaçu ganhar, ele vai para 16. A única possibilidade do Fluminense ficar fora é ele vencer o Bangu por uma quantidade de gols igual ou menor da que o Vasco venceu o Botafogo e o Madureira ganhar o Nova Iguaçu. Se isso acontecer, o Madureira passa em 3º, o Vasco em 4º e a gente estaria fora da semifinal do estadual. Então, pra gente não depender de nada, pro Fluminense não depender de nada, ele tem que vencer o Bangu por um saldo de gols maior que o do Vasco. E se isso acontecer, se o Madureira ganhar do Nova Iguaçu e o Fluminense vencer com um saldo de gols maior do que o Vasco, olha quem fica fora da semifinal. Quem fica fora é o Vasco da Gama. O Madureira passaria em 3º e o Fluminense em 4º. E o Vasco ficaria fora por causa do saldo de gols. Então não tem jeito, galera. Os jogos sendo jogados no mesmo horário, e muito sinceramente eu já imaginava que isso fosse acontecer, mas eu continuo achando que é algum tipo de manipulação, porque, repito, o jogo foi colocado às 18h30 por questões de segurança. A polícia, ela nunca dá a garantia que ela vai conseguir manter a segurança quando 2 ou mais clubes do Rio de Janeiro jogam no mesmo horário. Sem ser clássico, né? Jogar 2 clubes do Rio de Janeiro sendo clássico é um jogo só. O que eu quero dizer, ela nunca aceita colocar jogos de Fluminense, Vasco e Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco no mesmo horário. Você tem um clássico, que já é perigoso, apesar das 2 torcidas serem amiguinhas, e tem o Fluminense jogando num raio de 1,5 km, 2 km. Porque o jogo é em São Januário. O jogo não é no Newton Santos, o jogo não é no Espírito Santo, o jogo é em São Januário, é do outro lado da estação da linha do trem. A torcida do Vasco, quando o Vasco joga no Maracanã, ela vai andando de São Januário pro Maracanã de tão perto que é. Aí agora eu quero ver qual vai ser a postura da PEMERGE, qual vai ser a postura do BEP, que nunca pode garantir a segurança de 2 ou 3 clubes do Rio de Janeiro jogando no mesmo horário na mesma cidade. Aí agora a FERJ mudou o horário. Aí agora eu quero ver o que a PM vai falar. Será que ela só não pode dar garantia quando convém? Vamos ver o que vai acontecer agora. Sendo Rio de Janeiro, cara, nisso aqui tudo é possível. Tudo é possível. As coisas podem, não podem, de acordo com a conveniência e o poder de influência de quem toma a decisão. A realidade é essa. O que não vale pra mim, vale pra você. Às vezes o que não vale pra você, vale pra mim. Sacou? Aqui no Rio de Janeiro é assim. É meio tosco, é meio bizarro, mas infelizmente é a nossa realidade. O que a gente tem de momento hoje é isso. A FERJ mudando a tabela e o jogo do Fluminense vai ser às 16 horas nesse calor de 65 graus que está fazendo aqui no Rio de Janeiro hoje. E eu não tô zoando. Nesse momento, 42 graus de temperatura aqui no Rio de Janeiro. Tô gravando esse vídeo aqui praticamente às 2 horas da tarde. 42 graus, sensação térmica de 60. Se você está me assistindo agora e você trabalha na rua, se hidrate, beba bastante água, tenta ficar na sombra o máximo que puder. Tiver que ficar no sol, chapeuzinho, boné, camisa molhada na cabeça. Se protege porque esse calor mata. É insalubre o calor aqui do Rio de Janeiro. E Fluminense, Bangu e Vasco e Botafogo vão ter que jogar domingo às 16 horas. Tá bom? Qualquer notícia a mais que eu tiver, qualquer atualização, eu trago no próximo vídeo ou live aqui no canal. Valeu, galera? Fiquem com Deus, um forte abraço, saudações tricolores. Vence o Fluminense. Hoje, amanhã e sempre, domingo, toda a vida. Tamo junto. Até mais.